Mais de 30 exercícios de força sem a utilização de qualquer material para você prescrever para os seus alunos idosos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, professor, então, personal, seja muito bem-vindo. Aproveita, fica comigo aqui até o final do vídeo. Aproveita também para já curtir o vídeo, né, e seguir as páginas da Ativa. Nós temos página no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica na PUC. E eu ensino profissionais de Educação Física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Beleza? Bora pro vídeo então, vamos começar? Gente, vocês sabem que nós, profissionais de Educação Física, nós, personagens, em alguns momentos a gente enfrenta algumas dificuldades, né, com alguns alunos, por não ter daqui a pouco um espaço adequado para dar as aulas, daqui a pouco por ter poucos recursos, né, de material. Então a gente fica um pouco limitado nos nossos atendimentos. Porém, é dever do personal, pelo menos daquele personal que quer ser diferenciado e que quer ter um faturamento de 5 a 10 mil por mês, é dever dele ir atrás de conhecimento para evitar essa limitação, né? Até porque a gente deve sempre pensar na retenção do nosso aluno. Isso é o que nos dá estabilidade financeira. Só que para isso também as nossas aulas devem ser motivantes para os alunos, né? Elas devem apresentar variações. Então, até por isso, gente, eu vou citar aqui para vocês 3 motivos pelos quais é extremamente importante vocês terem conhecimento sobre exercícios, né? Bem como também progressão, né? Saber trabalhar com diversas opções de exercício. Querem ver? O primeiro ponto pelo qual é super importante a gente ter conhecimento sobre exercício é que, como eu falei um tempo atrás ali, no momento em que vocês têm mais recursos, vamos dizer assim, como um conhecimento maior sobre exercícios, vocês passam a ter uma maior variação, maior possibilidade de variação de exercício. Vocês passam a ter um maior leque de opções, né? E com isso, a aula de vocês, ela fica muito mais motivante. Não vai ser aquela aula monótona, né? Ou que sempre repete o mesmo exercício. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com maior conhecimento sobre exercícios, vocês têm uma maior possibilidade de progressão de treino dos alunos de vocês, porque vocês vão ter mais conhecimento também sobre aqueles exercícios que são menos e mais complexos para os alunos. E um terceiro ponto é que no momento que vocês passam a ter mais conhecimento sobre exercícios, vocês passam também a se diferenciar em relação a outros profissionais que são a concorrência de vocês e que passam sempre o mesmo treino e que não vão ter esse diferencial que vocês vão ter, tá? Então, pensando nisso, eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo alguns exercícios de força que a gente pode fazer sem a utilização, sem o recurso de materiais, tá? Porém, gente, eu não vou mostrar, por exemplo, exercícios de core, tá? Apesar de ter muitos exercícios de core, né, que reforçam também a musculatura e sem utilização de material. Por quê? Porque eu já tenho uma aula gravada aqui no canal sobre exercícios de core para idosos, tá? Aliás, eu tenho vários vídeos de exercícios aqui na página da Ativa. Tenho aula sobre exercícios com mini band, com TheraBand, exercício de equilíbrio para idosos, exercícios de mobilidade. Então, se você é daqueles profissionais que adora dica de exercício, eu vou deixar o link de cada uma dessas aulas na descrição desse vídeo aqui. Então, acabando esse vídeo que eu estou fazendo agora, vocês podem acessar lá, clicar no link e assistir todas essas aulas que eu falei para vocês, beleza? Então tá, minha gente, eu vou dividir
esse vídeo de hoje em 3 momentos, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas opções de exercícios e suas variações de membros superiores, de membros inferiores e exercícios voltados para reforço abdominal. Fechado? Beleza? Vamos começar então? Então tá. Vamos começar, gente, então pelos exercícios de membros superiores. Então tá, gente, eu vou começar mostrando para vocês um exercício bem tradicional que todo mundo conhece, que é o apoio, tá? Mas além de mostrar o exercício, eu quero mostrar também alguns detalhes na execução dos exercícios, para que vocês consigam prescrever também com mais segurança para os alunos de vocês, beleza? Vamos começar pelo apoio então? Gente, apoio tradicional, tá? O que acontece? Quando eu vou fazer o apoio, tá? Eu tenho que afastar um pouquinho mais as minhas mãos em relação à largura dos ombros, tá? Então esse é o primeiro cuidado que a gente vai ter. Então aqui, calculo mais ou menos a largura dos meus ombros e vou dar um afastamento aqui de 1 palmo da mão praticamente, tá? Ó, os pés apoiados, né? Eu vou alinhar aqui o meu corpo e esse é um outro cuidado, né? Pra gente não deixar nem o quadril baixo e nem o quadril elevado, tá? Então aqui, ó, eu tô mais ou menos alinhado com a minha mão em relação ao ombro, tá? E a partir dessa posição aqui, eu vou fazer uma flexão e uma extensão do cotovelo, certo? Tem, obviamente, também o movimento do ombro, tá? Então, ombro e cotovelo participando deste movimento aqui. Um outro detalhe, além do alinhamento aqui, além da distância dos braços, né, das mãos, é em relação à altura das mãos em relação ao corpo, tá? Se eu deixar as mãos lá na frente, o que vai acontecer? Eu vou forçar demais o meu ombro, tá? Então isso é prejudicial. Da mesma maneira, se eu deixar as mãos mais para baixo. Estou botando uma sobrecarga excessiva nos meus ombros. Então procurar alinhar bem a mão com a região do ombro, certo? Agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas variações do apoio para que vocês possam utilizar com os alunos idosos de vocês. Porque vocês podem estar me perguntando assim, Gui, mas tu está mostrando o apoio. O meu aluno idoso, ele não tem a menor condição de fazer o apoio. Muito bem, muito bem. Então vocês vão prescrever apoio para o aluno idoso de vocês? Não, né? Porém, tem algumas alternativas. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Como é que a gente pode diminuir a intensidade do apoio? Diminuir a intensidade não significa simplesmente diminuir a carga. Eu posso propor um exercício menos complexo, tá? Então, uma das maneiras de tirar um pouquinho, diminuir a intensidade do apoio é apoiando os joelhos no chão. Ó, apoiei os joelhos. Os cuidados em relação à posição são as mesmas, alinhamento da mão com o ombro, afastamento das minhas mãos em relação à largura do ombro e o alinhamento do tronco também. Solto todo o peso do corpo lá embaixo, empurro o chão de volta, tá? Ó, importante aqui, gente, o aluno a gente sempre optar pela amplitude total dos movimentos, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Faz só aquela forcinha inicial aqui e volta. Eu prefiro muito mais que o meu aluno faça 3 repetições lá embaixo do que ele faça 15 curtinhas, tá? Quando a gente vai trabalhar com pessoas idosas, a gente tem que priorizar a funcionalidade deles, tá? De forma que se a gente trabalhar de maneira muito curta, com amplitudes reduzidas, a gente não está priorizando isso, ok? Tem um outro detalhe em relação ao apoio, que eu vou mostrar agora para vocês, uma outra opção de fazer, que é onde a gente dá uma ênfase para a parte de trás do braço, o tríceps, e não o peito, que é fazer, vou até virar aqui, ó, fazer com as mãos mais próximas do corpo, tá?
Então, na hora de fazer o movimento, vocês podem perceber, ó, que os cotovelos, eles praticamente encaixam ao lado do corpo, ó. E aí o que acontece? Eu tenho uma maior flexão e extensão do cotovelo em relação àquele apoio tradicional. Por isso, eu tenho uma solicitação muito maior do tríceps do que do peito. Como o tríceps é um grupo muscular menor, teoricamente fadiga mais rápido, fica muito mais difícil o exercício, tá? Então, é muito diferente a gente fazer um apoio mais aberto, tá? Que vai priorizar principalmente o peito, daquele apoio que é mais fechado e vai priorizar o tríceps, ok? Ah, Gui, mas os meus alunos idosos não conseguem fazer nem o apoio normal, nem ajoelhado e também muito menos o fechado. Como é que eu posso fazer? Deixa eu pegar vocês pela mão aqui, ó. Vou levar vocês para uma situação onde a gente diminui ainda mais a intensidade do exercício. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui na minha frente uma mureta, tá? Que vocês podem usar, por exemplo, se dão aula na casa do aluno, a cama dele. Então, vocês vão fazer a mesma posição, o aluno vai ficar com o corpo inclinado e a partir dessa posição faz o movimento. Vocês podem perceber que o esforço que eu faço é muito menor, mas pode ser que seja um esforço já necessário para exigir do aluno idoso, e muitas vezes é. Tá? Então é uma possibilidade aqui, uma variação do apoio para vocês poderem utilizar, ok? Ah, mas ele não consegue nem na mureta, Gui. E agora, o que eu faço? Vem comigo. Uma outra opção. Olha aqui, ó. Tá vendo a parede? Vou fazer na parede. Não vou ficar tão inclinado assim, tá? Vou ficar um pouquinho só inclinado. Mesmo posicionamento. Ó, flexionei o cotovelo, fiz força para estender. Ok? Posso fazer até o fechado aqui, ó. Aí, gente, um erro que acontece bastante é o posicionamento das mãos, tá? Tem muito aluno que deixa a mão lá em cima. E aí lembrem que eu falei lá no início que vai ter uma sobrecarga maior no ombro, certo? Então, gente, variações, a gente vai adaptando de acordo com o público que a gente vai atender, certo? Deixa eu voltar aqui, posicionar a câmera, tirar isso aqui, isso, beleza. Para dar continuidade nos exercícios de membro superior, tá? Vou botar aqui como o reforço da lombar sendo membro superior também, tá? Quero mostrar só duas variações da extensão lombar. A primeira é bem tradicional, tá? O aluno deitado com a barriga para baixo, ele vai fazer uma hiperextensão lombar e vai desencostar o peito do chão. Cuidado aqui é o seguinte, evitar essa hiperextensão cervical, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Ah, ele pode levantar os pés? Pode também. Vai ativar também, tá? Uma intensidade um pouquinho mais alta. O que eu posso fazer também é essa extensão lombar de maneira alternada. É o lombar, extensão lombar em X, que muitas vezes a gente chama. Então, os braços estendidos, tá? Ó, subo o braço direito com a perna esquerda, subo o braço esquerdo com a perna direita. E eu vou alternando. Também, né? Vai ter uma sobrecarga maior, porque o peso que está nas minhas mãos e lá nas pernas fica muito mais longe da articulação que está trabalhando, tá? Que está sendo exigida. Então a carga é maior, certo? Tudo bem. Tem essa opção aqui para lombar. Vou mostrar para vocês uma opção de exercício para tríceps também. Então assim, ó. Ele é muito similar ao tríceps no caixote, tá? Então, vou posicionar as minhas mãos aqui, ó, no chão, com os dedos direcionados, voltados para baixo, tá? As mãos bem próximas do corpo, ok? Ó, e vou tirar
um dos pés do chão. A partir dessa posição aqui inicial, eu começo a execução. Então, deixo eu flexionar o cotovelo e faço força para estender. Tá? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Não levar os cotovelos para fora. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, não levar para os lados, para fora, e sim os cotovelos para trás. Ah, quer acelerar um pouquinho, fazer mais difícil, botar uma coordenação junto? Vai alternando a perna. Tudo depende do nível de condicionamento e de capacidade dos alunos de vocês. Ah, Gui, mas eu posso utilizar esse tipo de exercício com alunos de outras idades também? Óbvio, né, gente? Óbvio. Exercício é exercício, é tudo igual. A gente só vai adaptando a nossa realidade, tá? Querem mais um? Que pega bastante do tríceps também. E claro, vai ativar o core, a prancha dinâmica. Faz a posição de prancha, deixa o cotovelo alinhado com o ombro, tá? E aí eu vou fazer uma transição do antebraço para a mão. E volto. E vou cuidando o meu alinhamento aqui. Ó. Antebraço, mão, antebraço, mão. Exercício difícil, tá, gente? Exercício difícil, tá? Aliás, já tô suando já aqui. E aí hoje tá frio aqui, hein? Sou de Porto Alegre, né? Vocês estão lembrados? Tá frio. Tô suando já. Quero passar mais 2 exercícios para vocês, tá? Primeiro, um bem simples. Muitas vezes, quando a gente não tem o recurso de materiais, a gente tem que usar um pouquinho mais a nossa criatividade. Uma das maneiras que a gente tem também de trabalhar sem material é usando um sistema de treino que a gente chama de treinamento resistido manual, que é onde o personal faz a sobrecarga para o aluno, tá? Então, se meu aluno fosse fazer um bíceps, por exemplo, e a gente não tem material, o que aconteceria? O personal estaria na frente do aluno, aplicando uma sobrecarga para baixo, e o aluno faria uma força contra, tentando flexionar o cotovelo. Esse é o treinamento resistido manual. Aliás, eu vou fazer uma aula só sobre isso também, tá? Mas hoje não. O que eu estou falando do treinamento resistido manual é que tem um exercício agora, que eu vou mostrar para vocês, que o próprio aluno pode fazer, que é a pressão da palma das mãos. Então a gente posiciona o cotovelo na altura do ombro, o aluno vai pressionar uma mão contra a outra. Ó. E aí pode fazer uma isometria, ou daqui a pouco pode fazer uma contração e relaxar. Contrai, relaxa. Tá? É uma outra possibilidade. E a gente pode fazer isso com alguns outros exercícios também, tá? Por fim, vou pegar a parede aqui para mostrar para vocês um último exercício para membros superiores, tá? Vamos aqui, ó. Ó. Quando a gente vai fazer esses exercícios sem acessórios, sem material, a gente acaba utilizando muito da contração isométrica, tá? E da excêntrica. Aqui na parede, o que eu vou fazer? É como se fosse um desenvolvimento. Mas antes, e fora o fato de eu simplesmente elevar o meu braço e voltar lá embaixo, fazer o movimento, o desenvolvimento, né? Eu vou contraindo já, ó. Eu contraio de maneira isométrica a musculatura e eu vou freando esse movimento, ó, até levar lá em cima, até estender o cotovelo. Pode ser simples, pode ser fácil para muita gente, mas como a gente está trabalhando com pessoas idosas, muitas que são sedentárias, né? Não é tão simples assim. E a gente tem que estar acostumado a lidar com esse tipo de público também. Porque a gente vai receber idosos que são sedentários, que são fragilizados, mas a gente vai receber também aqueles que já têm um certo nível de condicionamento, que já foram atletas. Enfim, temos que estar, na verdade, preparados para tudo, ok? Vou começar agora uma sequência
de exercícios para membros inferiores. Bom, para membros inferiores, a gente tem um pouquinho mais de opções de exercícios. E vocês devem imaginar qual é o exercício clássico que a gente vai fazer sem o recurso de acessório e de materiais, que é o agachamento. E aí eu vou mostrar para vocês diversas variações de agachamento que a gente pode fazer, tá? Vamos só relembrar aqui então, primeiro, né, posicionamento do agachamento, a distância dos pés mais ou menos de acordo com a largura do quadril, tá? A gente vai fazer a execução começando o movimento pelas articulações do membro inferior, dos membros inferiores. Ó, imagina que vai sentar numa cadeira. É sempre isso que eu falo para os meus alunos. Imaginem que vocês estão sentando numa cadeira, tá? E o que a gente vai cuidar aqui? Se o aluno consegue preservar, né, manter a curva da coluna, se ele consegue manter o alinhamento dos joelhos com os pés, certo? E aí, gente, a partir disso, a gente pode começar a fazer as variações do agachamento e até proporcionar ao aluno movimentos mais complexos. Mas é importante eles pegarem essa ideia de como que deve ser feito um agachamento, né? Quais são os cuidados que eles devem ter ao agachar. Não adianta querer daqui a pouco propor para o aluno um exercício mais complexo se ele não consegue fazer o simples, tá? Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer nas minhas aulas com quem está começando é de botar uma referência para o aluno agachar. Então, eu posiciono o aluno, coloco 2 cones, um ao lado de cada pé, e peço para o aluno tocar a mão nos cones. Com isso, ele consegue ter uma referência de onde ele vai tocar a mão e, consequentemente, ele consegue manter a curvatura da coluna e também o alinhamento dos joelhos. Fica a dica, tá? Como hoje é uma aula sem material, eu não vou pegar os cones, tá? Então vamos lá. Agora eu vou começar com as variações. Vou intensificar um pouquinho o agachamento, tá? De uma forma bem simples, fazendo uma insistência. Então, agacho, insisto, volto. Agacho, insisto, volto. Estou prolongando o estímulo da musculatura. Eu fico mais tempo fazendo o movimento sob contração. Por isso, ele fica mais complexo, mais intenso. Uma outra maneira de fazer é simplesmente trabalhar com uma isometria. Então, daqui a pouco a gente tem algum aluno também que tem alguma restrição, joelho, uma coisa nesse sentido, a gente tem o recurso da isometria, tá? Para alunos que já têm uma mobilidade maior e também uma amplitude de movimento maior, né? A gente pode fazer um agachamento fundo, né? Mantendo a curva da coluna e pedindo para o aluno agachar até onde ele conseguir. Vamos lembrar que quanto mais amplo o agachamento, maior solicitação de cadeia posterior e glúteo, tá? Então, é válido também, se o aluno conseguir executar uma amplitude maior, propor de vez em quando para ele também. Uma outra variação, um agachamento pliométrico, tirando um pouquinho os pés do chão. Ah, mas o meu aluno é idoso, ele não pode com impacto. Quem disse que ele não pode com impacto? O impacto, ele gera um estímulo para reabsorção óssea, por exemplo. Tá? E a gente sabe que, ao longo do tempo, né, com o decorrer do tempo, a gente tem uma perda de massa óssea também. Agora, vocês têm que saber se o aluno de vocês tem condições para isso. Ah, meu aluno tem osteoporose. Não vai fazer. Ah, mas ele tem osteopenia, que é uma perda inicial, ele precisa de remodelação óssea. Ou alguma coisa a gente pode propor para ele nesse sentido. Ah, é o agachamento? Não sei, depende, cada caso é um caso. Mas ele precisa de um estímulo de exercícios com impacto. Querem um exemplo simples? Uma caminhada, uma esteira? Tem impacto? Vai ajudar ele. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Uma outra variação de agachamento, as pernas voltadas um pouquinho para os lados, vou alinhar aqui o meu joelho com o pé e vou agachar. O agachamento sumô, né, que a gente conhece.
a gente tem uma ativação também do glúteo, se a gente conseguir baixar bem, né? A gente consegue sentir a parte interna da coxa, tá? E queria mostrar para vocês também, que eu já vi, ó, um agachamento com deslocamento lateral. Vou falar para vocês que não utilizo muito esse exercício, não gosto muito dele, tá? Mas é uma possibilidade. E se o aluno tiver condições de realizar, que nem eu falei, o agachamento mais simples e suas variações, daqui a pouco a gente pode propor para ele isso aqui também, tá? Ah, tem um outro detalhe. Deixa eu pegar essa parede aqui e mostrar para vocês. Uma outra possibilidade de agachamento também é a cadeirinha, né? A famosa cadeirinha. Então o aluno agacha, se mantém encostado aqui na parede, tá? Como ele está com o tronco alinhado, vai ter uma solicitação maior da parte anterior da coxa. Então eu deixo a coxa paralela ao chão, alinhamento aqui do joelho com os pés e mantenho na posição, ok? É uma outra possibilidade de agachamento. O que mais? Tem um que eu uso mais para trabalho inicial até de mobilidade articular, que é o adutor balístico, né? Que é como se fosse aqui, gente, aqui pode ser de tudo, pode ser um alongamento dinâmico, né? Daqui a pouco, para alguns alunos, pode ser já um exercício de força, tá? Então depende, de novo, da situação do aluno. Posso utilizar carga, obviamente, só que eu tenho que cuidar sempre aqui o alinhamento. Então, quando a gente está numa mesma posição, sempre, a gente já tem esse cuidado com o alinhamento. Quando a gente está em movimento, trocando de posição, o cuidado tem que ser redobrado. Vamos agora para a parte dos afundos, né? O afundo é aquele movimento, é uma variação também do agachamento, onde a gente fica com uma perna à frente e a outra perna atrás. E a gente vai fazer um movimento, né, lá para baixo, flexionando o joelho e o quadril, tá? Vocês podem perceber que o pé que está atrás fica na ponta dos dedos. E que essa minha perna da frente aqui, ela está alinhada com o meu pé, tá? Detalhe, né? O afundo e as variações do afundo são muito mais instáveis. Então, se o aluno não tem o equilíbrio, falta estabilidade para ele, sugestão é do personal ficar sempre muito próximo desse aluno. Vamos atrás das variações dele agora. Se eu posso fazer o avanço. O avanço é uma variação do afundo, onde eu dou o passo para frente, flexiono e faço a força com a perna que foi para frente para voltar para trás. Então, flexionei, voltei lá na posição inicial, tá? Avanço, volto. O que acontece de erro normalmente? Aqui, ó. O aluno se projeta lá na frente, se curva todo. E aí, esse cuidado vocês têm que ter, tá? Como existe o avanço, existe também o avanço com deslocamento. Ó, e aí eu vou alternando as pernas. A instabilidade só aumenta. Dei o passo para frente, eu tenho a possibilidade de dar o passo para trás também, né? Então, aqui, ó, passo para trás, flexionei, voltei. Posso fazer sempre com uma das pernas, posso fazer de maneira alternada, o que vai provocar uma instabilidade maior, tá? E aí, falando em instabilidade maior, quem sabe juntar os dois movimentos que eu mostrei agora? Querem ver? Faço o avanço, com a mesma perna, faço o recuo. Avanço, recuo. Olha a dificuldade que eu tenho para me manter estabilizado. Agora, pensem no aluno idoso. Pensem no que eu falei antes, que vocês devem proporcionar segurança para o aluno. Então, fiquem próximos dele, tá? Deem um bastão para ele segurar. Deixa ele próximo de uma parede. O afundo, gente, eu posso trabalhar na forma de pliometria também.
o que exige demais. E aí, são poucos os idosos que vão ter condições de fazer. Como é que seria a pliometria? Pode ser desta maneira, sempre com o mesmo lado, ou pode ser alternando a perna. E aqui o buraco é mais embaixo. Cansa? Ah, se cansa. Muito bem. Vamos continuar. Tem mais alguns aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar todos em pé, depois eu volto aqui. Tem um outro agachamento que eu passei batido aqui, que na verdade, a gente agacha, fica na isometria, mas movimenta só aqui o tornozelo, ó. Ativação, obviamente, da panturrilha, né? E falando nisso, vou mostrar para vocês aqui os movimentos de flexão plantar, tá? Eu tô sem o degrauzinho aqui, gente. Tô fazendo direto no chão. Vocês podem fazer no degrau da escada, com step, tá? Pode fazer unilateral, mais difícil, né? Para muitos, pode ser difícil também fazer este movimento aqui, ó, que é o contrário da plantar. É uma dorsiflexão. Tá? Então, para alguns vai ser um exercício de mobilidade, para outros já vai ser um exercício de força. Tá? Se quiserem colocar depois caneleira, ou vocês ficarem segurando uma TheraBand na pontinha do pé que o aluno faz, pode ser feito também. Tá? Vou mostrar um outro exercício aqui, que é uma transição de posições. Tá? Transição da posição ajoelhada para a posição em pé. Já serve também como um exercício educativo para aquele aluno que tem dificuldade de levantar do chão. Tá? Então, como é que o aluno pode fazer aqui? Coloca uma perna na frente, pega a impulsão para subir. E ele volta. Ó, posso alternar a perna, pego a impulsão, subo. Ah, mas o meu aluno não consegue sozinho. Tu é o personal. Tu vai estar aqui, ó, auxiliando ele. Ou então, caixote. Ou na frente da cama. O aluno está ajoelhado, bota um pé na frente, com a ajuda da mão ele empurra a caixa, empurra a cama e sobe. Tá? Baita exercício para idosos. Por fim, quero mostrar mais dois exercícios, tá? Para membro inferior. Que são as elevações do quadril. Báscula. Não sei como é que vocês conhecem este movimento. Aproximo os calcanhares do glúteo, tá? Deixo alinhado aqui, ó. E vou fazer o movimento como se fosse uma ponte, né? Ó. Então eu posso fazer simplesmente o movimento onde tem uma retroversão aqui da pelve, tá? Ou eu posso tirar a coluna do chão também. Ó, e aí eu vou ativar um pouquinho mais ainda a cadeia posterior. Isso sem material, tá, gente? Posso usar materiais depois, mas como a aula não é com materiais, fazemos sem material. Ah, quero intensificar um pouquinho mais e isolar um pouquinho mais a parte posterior da coxa. Estendo uma perna, faço o mesmo movimento. Tá? Ah, toca no chão, Guilherme? Pode até tocar no chão, mas aí vai ser um momento para descansar, uma parte do exercício onde o aluno descansa. Então, eu proponho para os alunos sempre que eles façam o movimento, se aproximem do chão, mas não chega a encostar o glúteo lá no chão, ok? Então foram aí muitas possibilidades de exercícios para membros inferiores. E agora eu quero mostrar para vocês alguns exercícios abdominais, tá? Vamos nessa. Parte final, então, são os exercícios para abdômen. Deixei para o final, porque daí eu fico deitado e eu consigo descansar um pouquinho, tá? Recuperar um pouco do meu fôlego, tá? Vamos lá. Olha só. Primeiro movimento que eu vou mostrar para vocês é um exercício bem tradicional, mais tradicional de todos,
que é o abdominal supra, né, que muita gente conhece, onde a gente faz uma flexão do tronco, tá? E aqui, gente, eu gosto de falar alguns detalhes em relação à execução. Primeiro, a gente não pode ficar com o queixo encostado no peito. Vai gerar uma tensão na cervical. Mas também tem muita gente que pede para o aluno ficar olhando para o teto. Olha o que acontece se eu ficar olhando para o teto. Olha aqui minha cervical toda contraída. Tá? Então, o que acontece? O movimento de flexão do tronco tem que acontecer juntamente com o movimento da cervical. Ou seja, se eu estou flexionando o meu tronco, ó, a cabeça acompanha o movimento, tá? A cervical faz parte do tronco. Então, eu vou acompanhando esse movimento, tá? Então, em algum momento, na posição inicial, eu vou estar olhando para cima. Mas lá na posição final, eu vou estar olhando para frente, tá? Outro detalhe. Peçam sempre para os alunos de vocês pensarem no músculo que está sendo trabalhado. Isso ajuda a ativar ainda mais a musculatura, ajuda a intensificar mais o exercício, fazer o aluno sentir o exercício, tá? E ainda tem mais uma ajuda aqui que eu vou falar para vocês, que vocês podem fazer, é de pedir para o aluno sempre soltar o ar no momento que está fazendo o movimento, tá? Então na contração concêntrica ele vai soltando. Na subida, solta. Na descida, inspira. E aí vocês podem até pedir para o aluno fazer a execução nessa velocidade da respiração, certo? Vamos para as variações agora? Olha só, a primeira variação que eu vou mostrar é o abdominal supra com insistência. Então, eu vou uma vez, insisto e volto tudo. Enrolo, insisto, desenrolo. Inspira, inspira, solta. Aliás, expira, expira, inspira e recupera, tá? Posso fazer também só a insistência, o abdominal mais curto. Ó. Então eu não volto com as costas lá no chão e eu vou, a cada subida curta, eu vou soltando o ar, tá? Outro, abdominal supra completo. Ó. Vou lá em cima, ó. Se eu usar aqui, deixar a mão solta, obviamente pela impulsão eu consigo ir muito mais, tá? Ou eu posso também cruzar. Certo? Posso fazer também o supra mais o infra. O infra é aquele que a gente faz a elevação das pernas, tá? Então, ó, ao mesmo tempo que eu faço a flexão do tronco, eu também elevo as pernas, ó. Tô subindo, tô soltando o ar. Ok? Vamos lá. Já que eu falei infra, vamos falar do infra isolado agora. Tem algumas maneiras de fazer ele. Vou mostrar 3 aqui para vocês. Primeiro, é fazer o infra umbilical elevando um pouquinho, tirando um pouquinho o glúteo lá do colchonete, com o joelho flexionado. Volto um pouquinho além dos 90 graus e faço de novo, tá? Essa é uma maneira. Posso deixar ele um pouquinho mais difícil. Como? Estendendo o joelho. Então, ó, tem um controle maior na descida aqui, na subida, tiro o glúteo do chão. Ó. Carga é maior porque a gente tem um braço de resistência maior no movimento, tá? E eu posso fazer também, muito parecido com esse, o que a gente chama do infravela, que vai ficar estendido também, ó, mas é um movimento mais curto, ó, onde eu faço um chute para cima, em direção ao teto. Então eu nem deixo baixar muito a minha perna. É como se fosse uma insistência do infra. Tem essa opção também, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vou mostrar para vocês agora uma junção desses movimentos que eu mostrei aqui, que é o abdominal. Agora eu vou botar o oblíquo junto, tá? Ó, o abdominal bike, onde a gente vai alternando para um lado, para o outro. Tem gente que faz assim, não dá nem tempo para o músculo respirar, tá? Eu
procuro e prefiro voltar sempre atrás aqui, porque eu consigo controlar mais o movimento que eu devo fazer, que é o movimento de flexão do tronco e também de rotação. Posso fazer também o twist, né? O twist é aquele movimento de rotação também, mas na posição sentada. Porém, apesar de estar sentado, eu devo ficar um pouquinho inclinado para trás, que daí eu consigo ativar o reto abdominal também, tá? Posso fazer ele também, ó, sem os pés no chão. Posso fazer com material, enfim, tem vários recursos, tá? Vou mostrar agora o remador. O remador eu fico com os braços estendidos ao longo do corpo e as pernas também. O que eu vou fazer? Vou aproximar as pernas do peitoral. Ó. Quer deixar mais difícil? Não toca o pé no chão. Deixa o pé suspenso no ar. Fica bem mais difícil. Bem mais difícil. Tá? Para poucos. Já que eu mostrei um bem intenso, vocês devem conhecer também o canivete, né? Ó. O canivete é outro exercício que é bem intenso, dificuldade muito mais elevada, tá? O detalhe do canivete é que quando a gente faz o movimento de flexão do tronco, o braço, ele sempre tem que acompanhar o tronco, ó. Ele tem que acompanhar o tronco. E não ir na frente. Ó, tem muita gente que faz isso aqui, mas o canivete, o braço, tem que acompanhar o tronco. Posso fazer isolado também o supra, né? Só a parte de cima, deixando o braço lá em cima, ó. E aí a carga vai ser maior também, em função do aumento do braço de resistência. Esse canivete, gente, ele pode ser feito também para a parte lateral do tronco. A gente pode fazer o canivete lateral. Então, ó, deixei o braço estendido, a mão atrás da cabeça e um pé em cima do outro. Eu vou trazer os pés e o tronco ao mesmo tempo. Tá? Ah, eu quero uma variação, quero mais difícil ainda. Vou botar uma rotação do tronco junto, no mesmo movimento. Eu já começo com uma rotação lá para trás, desviro e subo. Ó, desviro, subo. Desviro, subo. Ah, não, Guilherme. Muito pesado para mim. Não dá. Nem o canivete lateral. Me passa outro. Flexionei o joelho, vim só com a parte de cima. Tirei um pouco da carga. Ah, tá, ficou mais ou menos. Me passa outro. Agora, junto, flexão do quadril e do joelho. Ó, ao mesmo tempo que eu faço o movimento também de flexão lateral do tronco. Tá? Tem aquele abdominal tradicional também, né? Tava esquecendo aqui. Eu vejo pouca gente fazendo hoje em dia, mas ele já foi muito tradicional. Lembrando que aqui, ó, quem coordena o movimento é o abdômen, não é o braço. O objetivo não é encostar aqui, ó, o cotovelo no joelho, não é isso. Tá? Tem que fazer o movimento de flexão do tronco e de rotação. Quem coordena o movimento é o abdômen. E toda vez que a gente sobe, a gente vai soltando o ar. Beleza? Tranquilo? Conselho aqui, tá? Uma dica. Antes de sair prescrevendo tudo que é tipo de exercício que vocês aprendem, pratiquem. Pratiquem antes. E aí vocês vão perceber as características de cada exercício, as dificuldades, né? A complexidade de cada exercício, e vocês vão ter assim uma consciência corporal maior e consciência também do que vocês estão prescrevendo para os alunos de vocês. Tá? Então é importantíssimo praticar antes e entender o exercício, ok? Gente, mostrei para vocês aqui então mais de 30 exercícios de membro superior, inferior e abdômen. Tudo feito sem material algum, tá? Com isso, vocês ganham várias opções de exercícios para passar para os alunos de vocês. Lembrem, né, lá do início do vídeo, estão lembrados do início do vídeo? Que eu falei que é super importante
a gente ter esse leque de exercício, né, essas variações, porque a gente deixa as nossas aulas mais interessantes, mais motivantes, né? A gente tem uma ideia maior também de como progredir de maneira mais segura com os nossos alunos, e a gente passa também a ter um diferencial, né? Afinal, não são todos os personagens que têm conhecimento sobre todos esses exercícios. Então isso é importantíssimo, tá? Dá mais segurança, dá mais motivação para os alunos e com isso a gente consegue reter mais os nossos alunos. Porém, eu sempre digo aqui que não adianta nada, absolutamente nada, vocês saberem 1000 exercícios, mas não ter alunos para prescrever esses exercícios, não é verdade? Então, para um personal faturar de 5 a 10 mil por mês, ele precisa sim ter conhecimento técnico, ele precisa saber lidar com o idoso, como avaliar o idoso, como montar uma programação de treino para o idoso, ele deve saber os exercícios, né, essas opções, essas variações, como progredir de maneira segura, tá? Mas ele precisa também ter uma administração, um controle, uma gestão da sua carreira, tá? E mais do que isso, ele precisa saber vender o seu trabalho. E isso eu vejo que é um grande problema que muitos personagens têm. Se vocês tiverem apenas conhecimento técnico e não tiverem alunos, vocês não vão ter faturamento. Ou seja, vocês vão ser excelentes professores, mas professores que não ganham bem. Professores desmotivados. Então, gente, conhecimento técnico, administração da carreira, tá? Gestão, né, da carreira de personal e saber vender o trabalho de vocês. Esse aí são os segredos para vocês conseguirem ter um faturamento e realmente ganhar aquilo que vocês merecem. Aquilo que vocês se esforçaram tanto para obter mais de conhecimento, né, e na carreira de vocês, tá? Então, na página da Ativa, vocês encontram tudo isso. Conhecimento técnico, de gestão e sobre vendas. Tá bom, minha gente? Queria agradecer aqui a presença de todo mundo que assistiu esse vídeo. Aproveito aqui para pedir novamente para vocês curtirem, né, o vídeo, seguir a página e deixarem um comentário aí de o que vocês estão achando de cada aula que eu dou aqui, né, que eu trago aqui na página, e se tiverem sugestões também, fiquem à vontade. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.